Pessoal, dando sequência à segunda aula do Excel, vamos aqui revisar o comando PROC-V e mais algumas funções como esquerda, direita, ext texto, localizar e atingir meta, que são funções bem interessantes. Como na última aula, vamos revisar a função PROC-V. Aqui nós temos um exemplo de uma pequena lista de filmes de uma locadora com as suas categorias e valores de locação. Então, o que eu quero que o PROC-V nos facilite aqui? Eu quero que a partir do código que nós digitarmos, eu retorne o filme, a categoria e o valor. Então, basicamente, é usar o PROC-V. Vamos lá? PROC-V, abre parênteses, o valor procurado. Qual o valor que eu quero procurar? Eu quero procurar o código 0, nessa célula, ponto e vírgula. Matriz tabela, esse é o segundo parâmetro. Eu quero retornar a partir dessa matriz aqui. É nessa matriz que vão conter os dados, ponto e vírgula. Terceiro parâmetro, número índice de coluna. Para eu retornar o filme, na referência relativa aqui, o filme está na segunda coluna a partir do código. Então, número 2. E para finalizar, ponto e vírgula, o valor se falso, que é a correspondência exata, que eu vou usar ele na grande maioria das vezes. E aqui ele coloca. Ele retornou ND pelo seguinte motivo. ND significa não disponível, porque esse código 0 ele não está contido na minha lista. Se eu colocar aqui número 1, ele vai automaticamente retornar o nome do filme. Para eu não precisar inserir novamente a função, eu já posso copiar a função aqui, seleciono tudo aqui na barra de fórmulas, Ctrl C, ESC, posiciono na categoria. Qual é a coluna da categoria? Ctrl V, simplesmente é a coluna seguinte, é a terceira coluna do meu intervalo aqui para retornar a categoria. Enter, e ele me retornou a respectiva categoria para o código que eu coloquei aqui. E como ainda está na área de colagem, eu já vou aproveitar aqui para colar o Ctrl V, que é a quarta coluna. Então, com isso aqui, nós finalizamos o nosso PROC-V. Tá? Vamos fazer um teste aqui. Filme de código 10. Este filme, esta categoria e este valor. E relembrando aqui, se for um número que não está contido na nossa lista, ele vai retornar ND, que é não disponível. Tudo bem? Então, com isso, nós finalizamos o primeiro item aqui. Agora, vamos aprender a função esquerda, que é bem interessante. Sempre lembrando que esses nossos exemplos, eles podem conter centenas ou milhares de linhas. Isso aqui é só para mostrar um pequeno exemplo, mas ele poderia ser bem mais extenso, que dificultaria se nós fôssemos fazer da forma manual. Tá? Então, aqui, eu dei vamos dizer assim, da forma simbólica, eu dei um zoom nessa célula A6, aqui ao lado, da forma colorida. A célula A6 ela contém o primeiro caractere, que é o número 1, o segundo, o terceiro e o quarto, que é respectivamente CPD, que antigamente, agora acho que não se chama mais assim, mas seria a sigla CPD significa Centro de Processamento de Dados, tá? É uma área, um departamento. E finalmente os 5 e o sexto caracteres são a sigla dos estados. Tudo bem? Então vamos utilizar aqui a função esquerda. Antes de utilizar a função esquerda, como seria esta função? É como se eu dissesse para o Excel, dentro desse texto me pegue um caractere à esquerda. Tudo bem? Então vamos lá. Igual, esquerda, abre parênteses, texto. Nada mais é do que o texto em questão que eu estou procurando. Quantos caracteres que eu quero retornar os da esquerda? Um caractere somente. Fecho, Enter, um caractere. Clico 2 vezes e ele já preenche corretamente aqui, de 1 a 5. Ele conseguiu extrair desse intervalo de células aqui, para cada célula, o primeiro caractere à esquerda. Seguindo o mesmo racional, com a seguinte diferença que agora é a direita, vamos usar o comando direita nesta célula. Igual a direita, abre parênteses, o mesmo texto, separador de parâmetro, ponto e vírgula. Quantos caracteres eu quero para retornar a sigla do estado? 2. Ele conseguiu me extrair aqui 2 caracteres. São Paulo, RJ, Rio de Janeiro e assim por diante. E para finalizar,
o departamento, que eu tenho que utilizar a função extTexto, que ela é um pouco diferente da esquerda e direita. No caso extTexto, eu poderia dizer que ele me pega caracteres do meio da string, do meio da sequência de caracteres. Então eu quero, antes de pôr em prática aqui a função, eu vou dizer assim, texto, qual é o texto? Esse texto. Qual é o número inicial? O número inicial é a posição, a primeira letra, ela começa a partir do segundo caractere, aqui a letra C. Todos começam a partir do segundo caractere. Por exemplo, aqui, ADM, administração, começa a partir do segundo caractere. Então, o meu número inicial é o número 2. E, finalmente, o número de caracteres que eu quero extrair a partir da posição 2. A partir da posição 2, eu quero extrair 3 caracteres para me retornar as 3 letras. Então, vamos pôr em prática. Igual ext, ele já me retorna a única função, que é extTexto, abre parênteses. Primeiro parâmetro, o texto, ponto e vírgula. Qual é o número inicial? Como nós vimos aqui no nosso exemplo, sem usar a função, que é a segunda posição. E quantos caracteres eu quero pegar, extrair a partir da segunda posição? 3, que vai me retornar CPD. Então aqui eu só dá duplo clique aqui, no canto inferior direito, e assim por diante. Então ele fez vendas, administração, então ele me trouxe exatamente... Imagina o trabalho que isso irá poupar usando essas 3 funções, se essa lista contivesse centenas de milhares de linhas. Para completar aqui, vamos usar mais uma vez a função extTexto para fixar nosso conhecimento aqui. Aqui ele vai ter um funcionamento muito parecido com o racional que nós utilizamos para extrair o departamento. A única diferença é que a posição inicial ela não vai ser o segundo caractere. Aqui, para eu conseguir extrair a palavra Brasil, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. O país ele começa a partir da 6ª posição. Então vamos lá. Igual a extTexto, 2 cliques, abre parênteses automático. O texto que eu quero procurar, ponto e vírgula. Número inicial a partir da 6ª posição, ponto e vírgula. Vamos colocar 10. Vamos colocar aqui 10, tá bom. Então ele retornou Brasil. Se eu der duplo clique aqui, ele preenche. Funcionou quase 100%, com um único detalhe. Este último país, ele contém no seu tamanho de caracteres, na sua sequência de caracteres, mais do que 10 caracteres. Então, por isso que ele truncou, ele cortou aqui Coreia do. Ele conta inclusive os espaços. Se a gente contar aqui, ó, Coreia dá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele conta o espaço 7, 8, 9, o DO, e mais o espaço depois do do. Então dá 10. E o sul ele não conseguiu. Então, se a gente colocar aqui 5, 15, melhor 15, ele vai conseguir extrair toda a string que nós desejamos. Então, um lembrete aqui, sempre é importante nós utilizarmos parâmetros corretos para que as funções funcionem corretamente. Neste caso, eu poderia colocar com folga aqui, por exemplo, 100 caracteres, não teria problema nenhum. É como se eu dissesse para o Excel. Nessa string aqui, a partir da 6ª posição, me retorne 100 caracteres. Como eu não tenho 100 caracteres, ele pega só o que ele consegue e não dá problema nenhum. Então, com isso, nós conseguimos terminar aqui a função esquerda, a função direita, a função extTexto. E agora vamos ao próximo exercício, que é a função localizar. Localizar ela é uma pequena variação da função extTexto. Nesse caso, eu quero localizar a vírgula. Por quê? A vírgula ela está me separando o nome do sobrenome. E aqui ele está pedindo para eu colocar nome e sobrenome de forma separada. Então, inicialmente, eu preciso encontrar a posição da vírgula. A posição da vírgula é a posição em quantidade de caracteres. Então, por exemplo, neste caso aqui, ó, o J seria o primeiro, o O seria o segundo e assim por diante. A vírgula estaria na 6ª posição. Tudo bem? Então vamos testar. Igual localizar.
Vamos entender aqui os parâmetros. Qual texto que eu estou procurando? Nesse caso, eu estou procurando a vírgula. A vírgula aqui eu tenho que colocar entre aspas, porque é uma string, é um texto. Professor, eu não estou entendendo bem esse comando, está um pouco complexo. Tudo bem, então quando você tem alguma dúvida sobre o comando, ao invés de você simplesmente ver de forma resumida aqui o que significa cada parâmetro, eu sugiro vocês clicarem aqui no f de x, que aí ele explica de forma bem detalhada cada parâmetro. E este parâmetro, com certeza, vai ajudar, essa informação vai ajudar da melhor forma para vocês conseguirem utilizar a função. Então, nesse caso aqui, no texto, seria esse texto aqui. Nesse modo aqui, detalhe, eu não preciso colocar os pontos e vírgulas, ele mesmo já coloca. E o número inicial da posição, a partir da primeira posição eu quero procurar ocorrências de vírgula. Então aqui eu dou OK. Então ele já me retornou aqui todas as posições de vírgula dessa coluna A. Então, por exemplo, aqui no Mantovani, Rui, ele me informou que a vírgula começa a partir da 10ª posição. Tudo bem? Então agora com isso nós conseguimos extrair o nome e o sobrenome de forma separada. O nome no padrão inglês ele vem aqui em segundo lugar e o sobrenome ele vem em primeiro lugar. Então aqui, para efeito da gente já utilizar um comando que nós conhecemos, que é o igual esquerda, vamos primeiro extrair o sobrenome, igual a esquerda, abre parênteses, nesse texto aqui, ponto e vírgula. Eu sei que a posição da vírgula está na posição 6, então se eu pegasse 5 e fechasse o parênteses, eu conseguiria extrair o sobrenome. Mas aí tem um probleminha. Se eu arrastar aqui, nem sempre o nome ele está inteiro, ele atende 6 posições. Nesse caso aqui, por exemplo, ele comeu 2 letras, porque na verdade a vírgula está em outra posição. Então, com isso eu quis explicar o seguinte, que eu tenho que fazer uso dessa posição aqui da vírgula. Ao invés de eu colocar um valor fixo, nesse caso, eu coloco o valor que ele localizou, que nesse caso é o contido na célula C6. Só que ainda tem um outro detalhezinho. Como eu coloquei aqui a posição 6, eu não quero que ele me retorne a vírgula. Então, é a posição aqui do C6, que retornou 6, menos 1. Menos 1, ele retorna somente o sobrenome sem a vírgula. Se eu agora arrastar 2 cliques aqui nas células seguintes, ele me traz de forma correta, tudo bem? Aqui, somente os sobrenomes. E agora eu vou retornar o nome. O nome, da mesma forma, eu vou utilizar a função extTexto com o uso auxiliar aqui da minha posição da vírgula. Então eu vou usar agora extTexto, abre parênteses, né? Qual texto? Este texto, ponto e vírgula. O número inicial eu quero aqui a partir da vírgula, ponto e vírgula, quantos caracteres? Eu vou colocar 10. 15, porque a Valdemeia aqui pode ter mais. Tá? Ok. Vamos ver, só que tem um detalhe aqui, eu fiz de propósito. Então, vírgula James não me interessa. Por quê? Porque a posição 6 ela contém inclusive a vírgula. Então aqui na posição 6 eu vou colocar 6 mais 1. Que aí ele vai excluir a vírgula. É como se fosse a posição 7. Aqui. Se eu colocar aqui F2, desculpe, F9, ele me retorna o número 7. Eu vou dar ESC para ele não deixar no formato texto. Enter. E agora eu vou aqui arrastar simplesmente. Perfeito. James Joyce, Oliver Twist e assim por diante. Ele me retornou aqui de forma separada, com o auxílio aqui da posição localizar, nome e sobrenome. Agora vamos aqui, só para finalizar essa atividade, o conceito de aninhamento. Esse conceito ele é bem interessante, porque eu posso encapsular, né, como nós dizemos tecnicamente, colocar uma função dentro da outra. Então, como funcionaria isto? Eu vou pegar aqui a mesma função extTexto, que me ajudou a construir aqui o nome,
Ctrl V, exatamente a mesma função. Com o seguinte detalhe, se nós clicarmos aqui no finalzinho da barra de funções aqui, ele está me falando que o XT-texto do A6, ponto e vírgula C6 mais 1, ponto e vírgula 15. Eu estou fazendo aqui, de forma auxiliar, a referência à coluna C, que é a função localizar. Então, encapsular uma fórmula, aqui nós podemos usar aquela seguinte máxima, dividir para conquistar. Nós colocamos de forma separada aqui as duas funções e agora nós vamos juntar as duas numa célula só. Então, eu vou pegar aqui a função localizar, menos o símbolo igual, Ctrl C, ESC. E aí, onde está exatamente o conteúdo da célula C6, eu vou substituir aqui onde está C6 pelo valor do localizar. E aí ele me retorna sem eu depender. Então eu coloquei numa mesma célula duas funções, ao dividir para conquistar. Aparentemente parece complexo, né? Mas se a gente ler aqui, a gente vai ver que é até bem didático. Igual XT-texto, abre parênteses, A6. A6 é o que eu quero procurar. Dentro, o segundo parâmetro do XT-texto é o número inicial. Então eu fiz uso aqui do localizar, para localizar a vírgula, a partir da célula A6, mais localizar, né? Um caractere só, a vírgula, e depois eu somo mais um, e aí por último, ainda no XT-texto, eu retorno o número de caracteres. E aí então eu consegui encapsular. Vamos fazer o mesmo procedimento aqui para o sobrenome, Ctrl C, ESC. E eu consegui com isso, aqui, vamos substituir a mesma função localizar, Ctrl C, ESC, para não depender mais da célula C6. Vamos deixar essa função localizar aqui da coluna H, para retornar o sobrenome, de forma independente. Então eu consegui da mesma forma aqui retornar o sobrenome. Se eu apagar aqui o localizar, ele vai danificar algumas coisas aqui, né? Esse aqui até funcionou, mas não 100%, né? Porque ele já trouxe tudo. E aqui ele me trouxe o valor, porque tinha uma dependência desta célula aqui, tá? Então, a gente viu que nesse caso aqui, a fórmula se manteve intacta, porque eu encapsulei o localizar dentro do XT-texto, para o caso da coluna nome, e eu encapsulei a função localizar dentro da função esquerda para o caso do sobrenome. E com isso aqui nós terminamos mais algumas atividades aqui. Aqui, encapsulada ou aninhada. E agora vamos aqui no último exercício, que é o atingir meta, que é bem interessante. Então, neste exemplo aqui, eu tenho $1, a cotação do dólar vale R$ 3,50, então eu tenho um total de R$ 3,50. No caso, eu quero fazer a seguinte pergunta: quantos dólares eu preciso para ter R$20.000? Sendo que eu sei que a cotação do dólar está atualmente em R$ 3,50. Então eu venho aqui nesta célula, a célula que eu quero chegar no valor de R$20.000, eu venho aqui na aba Dados, Teste de hipóteses, Atingir meta. Eu quero definir essa célula para o valor de R$20.000, tudo bem? Alterando que célula? A célula do dólar. Então eu vou dar o OK, ele já vai calculando aqui e chegou no valor. Então, de forma bem rápida, o Excel atingiu a minha meta, ou seja, para eu atingir a minha meta de R$20.000, ele fez os cálculos numa cotação de R$ 3,50 e eu preciso exatamente de $5.714,29 para atingir 20.000. Isso é bem interessante. Então, com isso a gente termina mais uma atividade aqui. E os outros dois exemplos finais aqui são o mesmo racional com outros exemplos. Nesse caso aqui, eu tenho 3 notas de bimestre, que eu tenho aqui. Eu tenho um quarto bimestre que ainda está indefinido, eu coloquei 0, e tem uma média final que está 5,13. Nesta determinada escola aqui, hipotética,
A nota mínima para se passar de ano, na média, né, que ele já está calculando aqui, seria, vamos supor, 7, tá? Então, eu vou colocar sempre na célula que eu quero alterar, que eu quero chegar no valor. Eu preciso chegar ao 5,13 no valor 7. Então, vamos fazer o uso do atingir meta? Vamos lá. Atingir meta. Eu quero transformar a célula D12, que é a média final, no valor 7, alterando a nota do quarto bimestre, ou seja, é como se eu perguntasse ao Excel que nota eu preciso tirar no quarto bimestre para atingir a média 7. Aparentemente parece simples, mas o Excel calcula isso de forma bem rápida, e se nós fizermos de forma manual, seria meio que por tentativa e erro, o que não é muito prático. Então o Excel aqui fez o cálculo, então ele chegou no seguinte valor. Para você tirar média 7, você precisa tirar 7,5 no quarto bimestre, ok? Então, finalizamos aqui o penúltimo exercício. E para terminar aqui, vamos no último exemplo do atingir meta. Nós temos um trajeto aqui, nós temos 1 litro de gasolina. Para o carro, no caso aqui em exemplo, né, um carro 1000, ele faz 14,5 km com litro, hipoteticamente. E ele me traz aqui a fórmula, que é a quantidade de litros de gasolina e o rendimento que dá o valor unitário aqui de 1 litro. E o mesmo racional para a moto. A moto ela tem um rendimento a gasolina maior, então enquanto que com um carro eu consigo com 1 litro de gasolina andar 14,5 km, com uma moto, nesse caso aqui do exemplo, eu consigo andar 21 km, tá? Então agora eu quero fazer uma seguinte pergunta. Eu quero que o meu trajeto, eu vou de uma cidade de São Paulo para uma cidade do interior de São Paulo, por exemplo, que tem uma distância de 500 km. E eu quero alterar a quantidade de litros, ou seja, eu quero saber quantos litros de gasolina para o meu carro eu vou precisar para atingir 500 km. Então eu coloquei aqui os 3 parâmetros e clico em OK. E ele faz o cálculo aqui, demorou um pouquinho mais porque ele fez um cálculo 1 a 1 aqui, bem rápido. Mas então ele chegou no valor. Então para eu atingir 500 km com um rendimento de 14,5 km por litro, ele me disse aqui que eu preciso aproximadamente aqui de 34 litros e meio para eu atingir essa distância aqui de 500 km. Tudo bem? E para finalizar, vamos fazer o mesmo exemplo com a moto. Então vamos testar a hipótese aqui. Eu vou atingir a meta. Eu quero alterar essa célula aqui E17, que é o meu trajeto da moto, que ele fica aqui selecionando, para o valor 500. Alterando aqui a quantidade de litros de gasolina para o atingir meta me calcular o valor. E aí ele chegou aqui no valor. Então enquanto que para o carro eu precisaria de 34 litros e meio, eu precisaria aproximadamente aqui 24 litros de gasolina na moto, ou seja, seria muito mais econômico, né, de viajar de moto neste caso. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Eu vou passar este exercício na nuvem para vocês praticarem e também valerá a nota. Muito obrigado pela atenção. Até mais, até a próxima aula.